Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui juntos diariamente estudando a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 13, que é aquele título grande que nós vamos ler aqui. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Muito bem, quer dizer isso? Fazer sem ostentação, né? Fazer o bem sem ostentação. Ontem vimos sobre o óbolo da viúva, vamos falar hoje sobre convidar os pobres e os estropiados. Toda vez que convidamos pessoas que estão muito bem para entrarem na nossa vida, não é sempre bom, né? A pessoa está bem, porque pessoas que não estão bem dão mais trabalho para administrar. Já temos aqueles nossos, não é, que entram na nossa vida, seja pela maternidade, pelo casamento, pela filiação, os nossos pais. Então, quando as pessoas entram na nossa vida, elas vão nos trazer coisas boas e muitas vezes abrem-se outras situações boas para participarmos a partir daí. Mas tem outras que não, que entram como sofredoras, estão sofredoras e necessitam de nós e não tem como retribuir absolutamente nada do que lhe façamos ou do que lhes façamos. E é isso aí que vai ser visto por Kardec aqui, quando ele relembra e traz aqui a passagem de Jesus, porque muitas pessoas buscam para as suas vidas, trazem para as suas vidas outras pessoas que podem lhes trazer benefícios. Então, eu vou ser bom para esse, porque ele vai ser bom comigo, eu vou convidá-lo, porque ele vai me convidar. Então, na verdade, vai se fazendo aquele círculo de interesse. Interesse, a palavra não tem outra palavra. E quando trazemos, não é, vivemos e convivemos com pessoas que não têm como nos retribuir, essa é uma virtude negável. Por quê? Porque a pessoa não tem como retribuir. E fazer isso sem ostentação. E fazer isso sem que a pessoa se sinta mal de receber um benefício nosso sem poder contribuir. Porque nós não estamos fazendo bem para a retribuição, nós estamos fazendo bem porque é bom fazer o bem e isso nos faz bem. Verdade. Então, vejamos que no item 7, traz Kardec a passagem narrada por Lucas no capítulo 14, versículos de 12 a 15. Então temos. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, que também é um tipo de refeição, a ceia, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, né? Vizinhos ricos, de medo que ele vos convidem em seguida a seu turno. Por que ele usa o termo de medo? Porque se estamos com interesse de progredir moralmente, se eles retribuem o benefício, e aí? Já não estamos realmente configurados em fazer o bem pelo bem. Isso quer dizer que aquele que me retribui... Não quer dizer. Mas é porque não há necessidade. Eu convido porque eu me sinto feliz com a presença da pessoa. Não há necessidade para que ela retribua. Aquele presente retribuído, que a pessoa está retribuindo porque recebeu um presente. Se não tivesse recebido o presente, não daria.
Então ela retribui, não porque ela quer dar, mas ela retribui porque está retribuindo, porque ela recebeu social, a retribuição social. Então isso não é sincero, daí esse receio também, esse desconforto. A pessoa está dando porque ela quer me dar, ou ela está dando porque eu dei e ela está só retribuindo e é uma educação, uma boa educação social. Então, quando não há possibilidade de retribuição, também não fica com receio disso. Né? Então se alguém retribuir, não se deve retribuir. Nada disso. Nós somos tão complexos, né? Não é nada disso. Simplesmente que pode... É claro que se a gente for conhecendo as pessoas, a gente vai vendo. Estamos falando em situações pontuais, vamos chamar assim. Sempre quando há o didatismo, às vezes, ele precisa generalizar para ser melhor entendido, mas muitas vezes, se generalizando, se perdem o caso a caso. E ser humano não pode ser colocado assim na generalização. É colocado para fins didáticos, como Kardec faz inúmeras vezes. Vejamos então. Continua, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos, os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vos retribuir. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. E mesmo isso não nos prende. Eu estou fazendo isso, não precisa me retribuir, não, porque eu vou receber lá na ressurreição dos justos. Estou anotando tudo para o dia da ressurreição dos justos. Aquele jantar, aquele benefício. E Jesus está dizendo o que é que causa e efeito. Se eu faço um bem, eu recebo um bem. Aqui ele usa o termo da ressurreição dos justos, que a gente pode não saber efetivamente o que é, porque justo já é meio, né? Ressurreição dos justos. Dos justos. A gente só entende assim, é algo muito bom, né? Não, é muito bom. Ressurreição dos justos, ainda por cima Jesus falando isso, é muito bom. Eu não sei o que é não, mas eu sei que é bom. Continua Lucas, que está narrando aqui no capítulo 14, versículos 12 a 15. Né? Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, lhe disse: Feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. Muito bem. Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Ora, interessante, não é? Porque Jesus fala para comer da sua carne, beber do seu sangue. Depois até surgiu a partir daí a questão da Eucaristia. Igrejas protestantes levam um pão exatamente para representar esse comer a carne e beber, e dão copinhos d'água, né? E beber o sangue. Porque, na verdade, é nós fazermos o que ele nos ensinou. Comer o pão do reino de Deus é consumir Jesus. Comer a carne dele, beber o sangue dele, sim, isso foi ele que disse. Consumir Jesus, trazer o evangelho para dentro de nós, assimilarmos a palavra de Deus que Jesus nos trouxe, que é o evangelho. Isso é comer do pão no reino de Deus. No item 8, comenta então Kardec.
fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e estrupiados. Aí Kardec coloca essa sobre, entre aspas, não é? Porque ele está, de novo, trazendo as palavras dos versículos. E diz Kardec, estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se nelas se procura o espírito. Ou seja, é a essência, não é a forma. Mas então vou ficar chamando as pessoas da rua para comer, não vou chamar as pessoas da minha família. Isso é a letra que mata e o espírito vivifica, ou seja, a essência espiritual da mensagem. Ele está falando em termos morais. São sublimes se nela se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes. Jesus traz uma imagem forte. Não convida a família, convida os pobres, estrupiados. Então, a pessoa fica impactada. E aí, presta um pouquinho de atenção e fica repassando para ver se entende. Então, para nós, homens ainda, né? Ele não diz aqui, Kardec não diz para nós, eu estou dizendo. Ele diz, e há homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras. Sereis felizes porque não terão meio de vô-lo retribuir. De retribuir a vós o que foi feito. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazer o bem. Para dar uma comparação surpreendente, disse, convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso compreender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância que desfrutais. E aí não é só uma abundância material, é também uma abundância de paz interior, em que podemos fazer essa caridade moral, de ouvir, de aconselhar, com base no Evangelho, com base na doutrina, de ensinar o próprio Evangelho e a doutrina no pouquinho que a gente já consegue caminhar nesse sentido. Sempre poderemos passar uma mensagem do Evangelho para alguém, sem dúvida. E Kardec continua. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? Quer dizer, quem não possui aqueles amigos e parentes menos aquinhoados, em que podemos trazer mais de perto, convidando-os para estarem conosco, sem que seja dado a perceber que assim estamos fazendo porque eles estão neste momento passando por dificuldades. É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, ou seja, aqueles que aqui fazem, trazendo seus amigos, parentes, com menos condições interiores ou exteriores, não é?
estão fazendo o que Jesus falou para fazer. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Então, fazendo assim e mostrando, ou melhor, não revelando as percepções de necessidade, simplesmente buscando aquele apoio fraterno em todos os sentidos possíveis, estamos aí cumprindo a máxima de Jesus. Amanhã estaremos de volta entrando na parte de instruções dos Espíritos do capítulo 13. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.